entendo, ok, um legalzinho, uma mãozinha, ou algo desse tipo. Posso contar com vocês? Se for desse jeito, a gente continua, e a gente, então, vamos continuar. Eu quero orar, vamos orar a Deus, pedir a Deus graça, sabedoria. Eu quero que você curva a sua cabeça, onde você estiver. Vamos pedir a Deus que nos console nesses dias tão difíceis, que possa nos ensinar, que Ele possa, de fato, revelar o seu Filho mais uma vez nas Sagradas Escrituras, porque esse é o nosso intuito de estarmos aqui, conhecermos mais a Cristo, vivermos para a honra e glória do seu nome. Então, querido, curva a sua cabeça, onde você estiver. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por esse dia, por essa quarta-feira tão maravilhosa. Te louvamos por tua bondade, Pai, por teu amor para conosco, por tuas misericórdias. Te rogamos, Pai, perdoa os nossos pecados cometidos, Senhor, os pecados por comissão, os pecados por omissão, pecado contra a tua glória, Senhor, pecado contra nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, de fato, a sermos santos, indivíduos corajosos diante da tua palavra, que não neguem o teu santo nome. E que possamos, Pai, te obedecer a cada dia mais, que possamos ensinar os nossos filhos na fé, que possamos, Pai, dar um testemunho cristão verdadeiro, um testemunho piedoso diante dos homens. Nos ensina essa noite, abre nosso entendimento, ilumina a nossa mente, traz luz aos nossos olhos, Senhor, e aquece o nosso coração. É assim que nós choramos, Pai, por intermédio do seu Santo Filho. Amém. Amém, queridos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse 15. Isabelle, Rogério Maia, boa noite, Rogério, boa noite, Aninha. Isabelle, boa noite, Isabelle, como é que você está? Rogerinho já apareceu aí, já deu boa noite. Apocalipse, capítulo 15, nós chegamos, então, no capítulo 15, e entendendo, queridos irmãos, lendo Apocalipse como ele deve ser lido. Como assim, tu? Lendo Apocalipse como ele deve ser lido? Nós observamos as estruturas lá de Apocalipse. Imagine Apocalipse como um grande prédio. Você entra no livro, tem 4 corredores. Cada corredor tem uma sala, tem corredor que tem 2 salas. O terceiro corredor tem 3 salas e o quarto corredor tem 4 salas. São as 4 cenas, né? Cada cena é marcada por um bloco de 7. Então, são 7 igrejas, 7 trombetas, 7 flagelos. E nós vamos ver, nós estamos, então, agora na terceira cena, já saindo, então, do terceiro quarto. Do segundo quarto do terceiro corredor. É meio complexo. Lá no grupo, acredito que você for lá no grupo, lá nas mídias, ainda tem um PDFzinho que eu coloquei lá, mostrando o arranjo, mostrando a planta, né, desse belo edifício que é o livro de Apocalipse. E nós devemos ler o Apocalipse desta forma. Nós vamos ver hoje como ler Apocalipse desta forma é importantíssimo para se entender o livro. Se você não tiver essa noção que Apocalipse não é uma história linear, que João simplesmente não está narrando os acontecimentos dos fatos, mas que João está contando a mesma história 7 vezes, você vai se perder e você não vai entender esse livro. Nós vamos ver isso, como isso é importantíssimo para a interpretação de Apocalipse. Apocalipse não é uma narrativa, não é uma história. Lá, João já mostra os 7, vamos dizer, os 7 atos de toda a Apocalipse, e vai repetindo isso 4 vezes. Em cada vez que ele repete em um ângulo diferente. Vocês vão ver isso, nós estamos sempre vendo isso, mas é interessante como hoje, no capítulo 15 e 16, que é os 7 flagelos, ou as 7 taças, nós vamos perceber como isso fica mais visível, você vai ver, olha só que maravilha, entender Apocalipse desta forma. Se você não olhar Apocalipse desta forma, você não consegue entender. Isaías Castro, aí, rapaz, nós temos
Olha aí, rapaz, um espectador aí lá de Itatira, Queimada da Onça, boa noite. Meu pai, seu Isaías. Então, gente, a gente tem que ler Apocalipse desta forma. É isso que nós vimos. Apocalipse 15, 16. É isso que nós vamos ver. E quero que você preste atenção, a gente se concentra e a gente vai parando e você faz aquela pergunta, aquele nosso trato de você aqui ajudar na aula, você participar, para que nós possamos, então, dar continuidade. Apocalipse 15 diz assim, vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Veja, João vê outro sinal no céu, né? Ele vê essa voz grande, e veja que interessante, ele vê 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. Aqui o vento está forte hoje, vou botar um negócio aqui. Os 7 últimos flagelos. E ele continua, pois com este se consumou a cólera de Deus. A ira de Deus é consumada aqui. Imagina, então, que você é um leitor que não acredita nessa história que Apocalipse se repete. Você não crê que Apocalipse é uma história que vai se repetindo. Você crê que Apocalipse começa lá no capítulo 1 e termina no capítulo 2 contando só uma história. Né? Somente uma única vez, não que como ela é repetida 4 vezes. Você vai ter problema aqui. Veja, o que o verso primeiro nos diz? Que se consumou a cólera de Deus. Que a ira de Deus foi saciada. Se a ira de Deus foi saciada aqui, depois dos 7 flagelos, veja o que acontece lá no capítulo 17. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Veja, termina os 7 flagelos, aqui no término do capítulo 16. No capítulo 17, ele já vai contar outro julgamento da meretriz, que é, vamos dizer, uma continuação do 7º flagelo, agora ele vai abrir e fazer mais aquela história. Se a ira de Deus foi saciada, acaba-se aqui a história. A ira de Deus foi saciada, os inimigos foram punidos, os santos foram levados à glória e acabou. E o que João faz no capítulo 17 é contar a mesma história de outro ângulo. Então, se você for esse leitor, não acredito que Apocalipse não é assim que se lê, não. Você deve ler Apocalipse e é só uma história contada uma única vez. Então, você terá problema aqui. Porque no capítulo 15, versículo 1, João diz que a ira de Deus se consumou. Deus saciou a sua ira. Como Deus sacia a sua ira? E no capítulo 17, a meretriz está lá. Simbolizada, então, o sistema mudando. Como Deus sacia a sua ira? E depois de saciar a sua ira, ainda tem pecado no mundo? Veja só. Tem que pensar para, de fato, nós termos essa realidade. E aqui, estão acompanhando, irmãos? Está tranquilo? Você consegue entender essa realidade que Apocalipse é uma história contada várias vezes. Cada vez que essa história é contada, ela é contada de um ângulo diferente, mas conta a mesma história. Vocês conseguiram entender isso? Vocês estão me acompanhando? O raciocínio? Então, não, mas tudo bem. Maravilha, meus irmãos, maravilhas. Então, é assim que começa o capítulo 15 de Apocalipse. E aqui, no capítulo 15, é um capítulo até curto de Apocalipse, só tem 8 versículos. Compreendo sim, pronto, maravilha. Só tem 8 versículos. O que é que acontece aqui? No versículo 1 do capítulo 15, estamos na luta para entender. No capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 15, nós temos o resumo dos 2 capítulos, 15 e o capítulo 16. E é interessante como o capítulo 15 continua, do versículo 2 até o versículo 8. Antes de João anunciar os flagelos, a ira, a taça de Deus sobre os ímpios, sobre a ira de Deus sobre os ímpios, ele descreve uma realidade aqui de culto. O que nós temos aqui é um culto. Pessoas estão adorando a Deus, glorificando, estão cantando diante dele.
E se você estava atento às aulas anteriores, você perceberá que toda vida antes de um julgamento ou depois de um julgamento, João coloca essa realidade acústica, marcando cada história, marcando o fim da história ou o começo de uma nova história. Sempre João retrata isso. Isso é como se fosse a baliza. Pronto, a história que começou, a história que terminou. Perceba, se você percebeu isso nas quartas-feiras passadas, perceba, vamos lá para o capítulo 4. Veja o capítulo 4 de Apocalipse, lá para o começo. É a primeira vez onde a história termina. Ele está contando aqui o primeiro bloco, as 7 igrejas. Aí lá no capítulo 4, verso 1, visão do trono de Deus. Depois destas coisas, né, das 7 igrejas, julgamento, promessas. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, a falar, dizendo, sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer. Você, em casa, você lê isso melhor, você vai ver que está acontecendo aqui um culto. Ele vai ver os anjos cantando, os anciãos cantando, santo, 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 é o Senhor Deus de Todo-Poderoso, que era, o que era, o que há de vir. E esse culto só termina no capítulo 5, verso 14. E no capítulo 6, o que nós temos? Os 7 selos. Está entendendo? Aí ele vai contar a história dos 7 selos. O que é que depois tem dos 7 selos? O que é que tem no capítulo 7? 144 mil selados em Israel. Ou, novamente, culto. Amém, louvor e glória. E veja, você vai caminhando. O que é que depois disso você tem? As 7 trombetas. O que é que tem depois das 7 trombetas? Culto. E assim a história está sendo contada. Então, é muito difícil e complicado você ler Apocalipse como se fosse somente uma história contada uma única vez. Porque você vai ver que sempre está se repetindo a mesma história. Deus julga, tem um culto, Deus começa a julgar de novo, tem um culto no céu, Deus começa a julgar de novo, tem um culto no céu. Agora, se você lê a história de Apocalipse, João está contando uma história, ele terminou, ele conta a mesma história em ângulo diferente, você conseguirá entender o livro de Apocalipse. E é isso que nós estamos fazendo. E o capítulo 15, Dona Leda, boa noite, Dona Leda. E o capítulo 15 é um culto, né? Como nós vimos aqui, sempre antes do julgamento temos o culto. E essa realidade do culto é interessante também para tranquilizar aqueles irmãos que estavam lá, que estavam recebendo esse livro, estavam recebendo essa carta, né? Vai ficar tudo bem, vocês vão glorificar a Deus, vocês estão tranquilos, vocês estão salvos. Deus vai castigar o mundo, e vocês podem até sofrer com isso, mas fiquem calmos, esperem, que sua vitória vai ter sabor de mel, literalmente, né? Aqui sua vitória tem sabor de mel. Então, veja aí no capítulo 15, eu vou ler para vocês do versículo 2 até o versículo 4, a descrição do culto. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, meus irmãos, aqui é interessante. João aqui, ele trouxe um personagem do Antigo Testamento e colocou na história. Quem foi esse personagem? Digam aí para mim no chat aqui, a gente vai explicando melhor. Digam aí quem foi esse personagem. Você vai ver que João agora vai trazer uma história lá do Antigo Testamento e vai começar a linkar aqui com essa história e fazer alusões a essa história, a qual aquele povo conhecia muito bem. E agora isso vai ficar muito claro para eles. Como foi naqueles dias, será no dia do juízo final, de forma mais clara, de forma até pior para os ímpios.
É isso que João vai nos mostrar aqui, essa história sendo contada, fazendo alusão ao Antigo Testamento, pegando esse personagem e mostrando. Vocês se lembram dele? Lembramos. Vocês se lembram do que ele fez? Lembramos sim, João, pois no dia do juízo será exatamente, não será parecido, não será igual, quer dizer, será parecido, mas pior do que foi naqueles dias. Ninguém descobriu o personagem, rapaz. A gente acabou de cantar o cântico aqui do homem. Como é que pode? Cântico de Moisés. Exatamente, se você vai perceber, os 7 flagelos, nós vamos ver isso, tem tudo a ver com as pragas do Egito. Exatamente essa a linguagem que João está resgatando agora do Antigo Testamento. João está mostrando para aquelas pessoas como foi naqueles dias, nos dias de Moisés no Egito, vai ser também nos últimos dias. Mas não vai ser tão leve como foi naqueles dias, não. Vai ser pior, vai ser de forma total. É assim que vai ser. Então, aqui está o culto, e nós ainda temos aqui uma parte do culto que fala a respeito dos anjos. E perceba então aqui que ele fala no capítulo 15, verso 5. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingido no peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. E é interessante aqui, queridos irmãos, o santuário fecha e os anjos saem. E João escuta uma ordem. Ninguém entra. Né? E as portas estão fechadas. Nós vamos ver que esses flagelos, diferente das trombetas, diferente dos outros 7 que nós já vimos em Apocalipse, ele não terá misericórdia, esses flagelos aqui. Esses flagelos aqui serão horríveis. Essa é a linguagem mesmo. Será algo horrível. Aqui que nós vamos, de fato, ver aqui e perceber. E é interessante, se você também notar, as trombetas, se você olharem as trombetas, são iguais. O primeiro flagelo e a primeira trombeta. Vamos ver aqui o primeiro flagelo. Capítulo 16 de Apocalipse. Ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças, com a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Se vocês forem lá para as trombetas, eu quero que vocês voltem comigo aí para as trombetas, para a gente ver algo aqui interessantíssimo. É lá no capítulo 10, acredito que é no capítulo 10, capítulo 8, não é? Capítulo 8, verso 7. Veja que interessante, a primeira, a segunda, a terceira flagelo são iguais lá às trombetas. São a mesma coisa, só tem um parâmetrozinho que é diferente. Veja, Apocalipse 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraivada de fogo e mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda erva verde. Vendo a história sendo repetida de novo lá no capítulo 16. De novo a história do juízo. Capítulo 16, verso 2 vai dizer: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Percebam, a mesma coisa, a trombeta e o flagelo. Só existe uma diferença. Lá na trombeta, só foi danificada uma terça parte da terra.
Aqui foi danificada toda a terra. E essa aqui a grande diferença. A grande diferença que nós percebemos. Lá só foi a terceira parte, e aqui o juiz é mais severo. Não foi danificada só a terça parte da terra, foi danificada toda a terra. E é interessante o seguinte, por exemplo, você está lendo Apocalipse, você simplesmente lê, não sei se vê essa pergunta na sua cabeça. A terra é danificada e os homens têm úlceras? Coisa estranha, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? A terra é danificada e os homens têm úlceras, né? Falei para vocês que ele resgata Moisés, lá do Antigo Testamento, coloca na história, fazendo alusão lá das pragas. Existe uma praga lá que foi das úlceras também lá no Êxodo. Mas o que acontece? Quando nós olhamos aqui para esse texto no original, a nossa tradução diz que na terra, né? No original é melhor lido como se o anjo tivesse tocado ou jogado esse flagelo dentro da terra. Não na terra em si, mas de dentro dela. A realidade aqui é o que a terra agora produz, né? Os frutos da terra produzirão naqueles que comem esse fruto úlceras malignas. Exatamente essa realidade, então, do julgamento. É isso que está acontecendo. O primeiro flagelo é esse. O anjo toca no interior da terra, e agora o que a terra produz, né? Eles vão se alimentando daquilo, e aquilo vai criando agora úlceras. Saiu pelo primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, veja, dentro da terra. E os homens portadores da marca da besta, adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. É interessante, meus irmãos, a gente vai começar a ver o julgamento dos ímpios, aqui é os adoradores da besta. Né? Os adoradores da besta, de fato, sofrerão com isso. Que Deus vai começar a tocar nos elementos fundamentais da existência humana. Como Deus vai tirar totalmente toda a qualidade de vida daquelas pessoas. Essas pessoas viviam uma vida regalada, viviam uma vida boa, e agora eles vão sofrer exatamente por causa disso, porque adoraram a besta. E é interessante, nós vimos na quarta-feira passada, né, redais de comprar, vender, se adorasse a besta, isso era permitido, né? Senão, você morria, não era permitido você comprar nem vender. Essas pessoas podem comprar e vender, mas o que elas comem, né? O que a terra produz e elas se alimentam do que a terra produz, traz ela doenças, né? De certa forma, veja que interessante aqui, João. O que João está dizendo para os ímpios, né? De certa forma, né, isso não serve de nada. Né? O que adianta a comida se ela faz mal? Exatamente isso que está acontecendo com essas pessoas. Elas se alimentaram do fruto da terra, o anjo derramou o primeiro flagelo dentro da terra, e aquilo que era glória, só nós podemos nos alimentar, só nós podemos vender, só nós podemos fazer o que nós queremos aqui com as nossas posses. Agora, isso não pode ser feito. Ou até pode ser feito, e é interessante porque o que há aqui também é esse ar de mistério. Eles estão criando úlceras, mas por quê? Não, é porque, imagine alguma questão sanitária e tudo mais, mas não. É porque o anjo, né, tocou a terra. Então, é muito interessante isso, meus irmãos. Esse é o primeiro flagelo. Lá em Êxodo 9, acontece a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa lá com o faraó, e João está dizendo que acontecerá a mesma coisa no último dia. Só que lá no Egito foi só com os egípcios, e aqui todos os adoradores da besta, aqueles que adoram de fato a Satanás, serão feridos, né, com úlceras malignas e perniciosas. Estão aí, meu irmão? Estão acompanhando? Veja o segundo flagelo, como é interessante também aqui. Segundo flagelo, aí do capítulo 16, verso 3. Capítulo 16, verso 3, assim. Derramou o segundo a sua taça no mar. E este se tornou em sangue como de morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, veja, primeiro toca-se a terra,
aquilo dentro da terra, aquilo que a terra produz, a saúde daquelas pessoas, de fato, é minada, né? E agora, imagine então que eles percebem isso. O que nós comemos aqui é o nosso alimento que tem nos dado essa úlcera. Vamos agora nos alimentar, aquilo que vem da terra e que tem nos dado essa úlcera. Vamos alimentar do sul do mar, né? Vamos nos alimentar do mar. E o que acontece então é que o anjo também toca no mar, assim como fez lá no Egito, né? O rio, que é uma alusão parecida, e também falar do rio de água doce, mas o que nós temos aqui é a mesma coisa que está acontecendo lá no Egito. E é mais interessante nós notarmos aqui, se você perceber, se você estudar a história das civilizações antigas, todas as cidades antigas, elas nasciam na beira do rio, né? Na beira do rio, do mar, muito parecido com o terceiro e o quarto flagelo aqui. Então, a beira do rio não era um local comum, né? Era um local movimentado, era um local de lazer, era um local onde as pessoas se reuniam, então era o local da feira, do comércio da cidade. Lá em Atos 16, Lídia está orando à beira do rio, né? Porque é um local onde passa muita gente, ela esperava algum judeu piedoso lá para ensinar ela. Então, a beira do rio e a beira do mar dessas civilizações era algo movimentado. E o que Deus faz? Deus toca lá no mar, acaba com tudo, transforma em sangue, assim como fez no Egito, e ele diz que tornou como sangue de morto, né? Aquela realidade de fé que agora não se pode mais estar porque as águas têm mau cheiro. E Deus acaba, então, se eu posso dizer, com o comércio e a diversão daqueles indivíduos. Veja como tudo que o ímpio tem, e ele se agarra nessa vida, Deus, no último dia, vai destruir todos os seus ídolos de um por um, assim como fez no Egito. Tudo que Deus destruiu no Egito, todas as pragas representavam um ídolo, um Deus que eles serviam, e Deus vai demonstrando todos eles. E aqui, no último dia, a mesma coisa. Veja, então, lá um local movimentado, diversão, comércio, onde os homens ganhavam os seus dinheiros, e Deus, ninguém ganha mais dinheiro aqui. Vocês podem tirar, não tem como se pescar aqui. Não tem mais como vocês ganharem o seu dinheiro aqui do mar. Não, pois vão pelo menos nos divertir. Não tem como também. Tá tudo podre. Não tem como vocês ficarem aí nesse local. Não tem como estarem mais aí. E é interessante que alguns ímpios, diante de sua perturbação, né, dizem, não, no inferno a gente vai se divertir, vai ter não sei quem, a gente vai lá passar o dia nas nossas perturbações, brincando, nos divertindo, como se o inferno fosse um local de diversão. E no julgamento, nós já podemos ver que não haverá diversão no inferno. Os ímpios no inferno não vão se divertir, eles não vão brincar, não vão, pronto. Porque o ímpio muitas vezes fala do inferno como um local longe da moralidade cristã, da ética cristã, do certo e do errado. Pronto. Essas pessoas não vão estar aqui dizendo para a gente o que é certo e errado, a gente vai poder fazer o que a gente quer no inferno, a gente vai poder ser quem a gente quer ser, vai poder fazer o que a gente bem entender no inferno. E o juízo é um conta que não, você vai sofrer muito no inferno. No inferno ninguém vai se divertir, no inferno ninguém vai estar brincando, não. Veja como Deus está destruindo todos os ídolos daquela pessoa, um por um. Um por um Deus está tirando e destruindo os seus ídolos. E também tem o quarto flagelo, que é muito parecido com o terceiro, que é a realidade da água doce. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue. Então, ouviu o anjo das águas, dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhe tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E veja, nós temos o quarto flagelo e nós temos aqui o interlúdio. Se você viu os sinais antes, os selos, as trombetas, esse interlúdio era lá no final já. É como se ele terminasse o juízo e alguém perguntasse, isso é demais. E você percebe como a história vai avançando, o juízo fica mais aparente,
e esse interlúdio avança. Nós estamos aqui no terceiro flagelo, e já supostamente alguém levanta uma pergunta, poderia levantar a pergunta, isso é demais, essas pessoas não merecem isso. E você vai ver, pro final do livro de Apocalipse, isso já aparece no segundo sinal. No segundo sinal, as pessoas estão dizendo, supostamente estão dizendo, ó, isso é demais. E diante dessa pergunta, ó, Deus não pode fazer isso, Deus não pode condenar essas pessoas dessa forma, Deus não pode fazer isso com essas pessoas. O anjo responde, tu és justo. Tu és justo, tu que é santo, por julgar essas coisas, ele vai dizer, tu és justo porque essas pessoas derramaram o sangue dos profetas. Essas pessoas merecem o que elas estão passando agora. E nós vamos ver no decorrer do flagelo como essas pessoas respondem aos flagelos. Como o ímpio responde à tribulação, como o ímpio responde à destruição de todas as coisas. Aqui, o que acontece é uma suposta pergunta que poderia acontecer ou não, e João já coloca isso, Deus, na sua sabedoria, isso aqui é justo. Isso aqui não é demais para eles, não. Isso aqui é justo porque eles derramaram o sangue dos profetas, né? Então, acaba o terceiro flagelo, então começa o quarto flagelo. Veja, terra, mar, terra, água salgada, água doce, e agora o próprio sol. E é impressionante, assim, essa questão aqui do sol agora, que nós vamos perceber. Veja o quarto flagelo. Veja o que acontece aqui no quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Veja, de Apocalipse para frente, para o começo do livro, João sempre trata o sol como esse escurecendo, como se um eclipse. Sempre João trata o sol desta forma. Agora, aqui nesse juízo, o sol não está eclipsado. Ele está com sua força total e máxima. É isso que o quarto anjo faz. Toca no sol e acontece tudo isso. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Veja que interessante. O quarto anjo toca no sol, o sol queima eles, o sol toca fogo neles, o sol começa a queimar eles. E o que é que eles fazem? Blasfemam contra o nome do Senhor. Eles não se arrependem dos seus pecados. Veja que impressionante a realidade do próprio ímpio. Daqueles que não conhecem o Senhor, daqueles que desprezam o Senhor. Vou concentrar aí. E veja, isso aqui é impressionante. Hoje em dia nós estamos vivendo essa realidade. Rapaz, aquecimento global, o sol está mais quente do que era antigamente e tal. Tá horrível a pintura, o sol está muito quente, coisas como essa, né? Se você domingo lá na escola bíblica dominical, ninguém conseguia nem ficar com o olho aberto muito tempo, aquela claridade e tudo mais. E esse é um dos flagelos. E fiquei perguntando, o Apocalipse já aconteceu, vai acontecer, rapaz, o Apocalipse está acontecendo. Claramente, veja esse flagelo. O sol está na sua potência máxima, queimando os homens. Queimando os homens aqui, perturbando os homens, na sua temperatura máxima. E o que é que esses homens fazem diante disso? Sabendo, eles sabem que isso foi feito por Deus. E blasfemam o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Eles sabem que Deus tem autoridade sobre o sol. Eles sabem que Deus é o autor do sol. Eles sabem que Deus controla todas as coisas. O que é que eles fazem? Eles blasfemam o nome do Senhor. Eles não estão, o Senhor me perdoa pelos meus pecados, eu estou arrependido da minha vida, eu quero mudar, eu quero me arrepender, Senhor me ajuda a tratar coisas como essa. Nada disso. Eles blasfemam mais ainda a Deus diante da sua punição. Veja só a diferença do bode e da ovelha. Né? O que é que o bode faz? Uma zoada, um aperreio grande. Ovelha, Senhor, é a tua vontade.
Senhor, é difícil, ninguém gosta de sofrer, mas é a tua vontade, Senhor. É a tua vontade. O Senhor sofreu mais do que eu, sem pecado. Eu que tenho pecado, sofro. Está dizendo nada. O Senhor que não teve pecado, sofreu. Então, veja, como é que o bode faz? Rapaz, não pode ser um absurdo, tal. Blasfemam o nome do Senhor e não se arrependem dos seus pecados, nem lhe dão glória. Isso aqui é interessante, meu Deus, que a Bíblia conta essa história muitas das vezes. Romanos 1, nós temos o mesmo relato de Paulo. Esses homens não deram glória a Deus, por isso que Deus entregou ele aos seus pecados. Né? E nós vemos então lá os pecados que Deus entregou àqueles homens, porque eles não querem glorificar a Deus. A mesma coisa está acontecendo aqui. Muita gente pensa, quando fulano sofrer, aí ele vai para Deus. Tem até uma frase que usa, né? Se não vier pelo amor, vem pela dor. Esses homens estão sofrendo. Eles estão correndo para Deus em arrependimento, em submissão, em piedade, em amor, em devoção. Senhor, o Senhor é justo. Eles não estão sofrendo e estão blasfemando o nome do Senhor. Estão, de fato, estão pecando mais. Eles estão sofrendo, estão pecando mais, não estão se arrependendo dos seus pecados. Então, essa história, não, o fulano vai se arrepender, e se não vier pela mão, é conversa da carochinha. Isso não existe. As pessoas se arrependem quando Deus toca o coração delas. A dor, ela só é benéfica para o cristão, que é moldado por ela, o ímpio. É dor por dor. É dor por dor. Veja, terra, água salgada, água doce, sol. Né? Tudo que aquele homem tinha, toda diversão, dinheiro, o que ele experimentava, Deus está destruindo um por um. Agora começa, então, o quinto flagelo, que conta a história aí do próprio trono de Satanás, como Deus destrói também. Derramou, Apocalipse 16, verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Já imaginou? Eu fico impressionado. Quando nós lemos isso, porque isso é o final de todas as coisas, é esse o retrato final de todas as coisas. Os homens não estão se arrependendo dos seus pecados. As coisas estão acontecendo com eles, as tribulações estão lhe acometendo, e eles blasfemando Deus mais ainda. E é interessante como João constrói esse belo quadro, como ele pinta aqui o quinto flagelo, o trono de Satanás, né? Ele derramou o quinto altar sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Acontece também no Egito, as trevas. Só que lá as trevas eram vistas, né? Ninguém conseguia ver nada. Aqui não é esse tipo de trevas. O que acontece? Os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E veja, ele continua. Blasfemaram a Deus, como lá do sol. Eles continuam nas suas blasfemas. Eles não se arrependem por causa da angústia e das úlceras. O que acontece aqui? Essas trevas não é a ausência de luz, porque tem muita luz, porque o sol está queimando. Eles têm luz. Eles conseguem ver. Essas trevas aqui é a verdade de uma perturbação íntima. Eles estão se perturbando, se angustiando. A angústia deles é tão grande que eles mordem a língua, não é isso que o texto está dizendo do céu? E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Não é uma dor física, é uma perturbação, uma angústia, aquela perturbação da alma que os homens sofrem em alguns momentos da sua vida. O quinto flagelo vai ser esse. Deus destrói o trono de Satanás e com isso aquela angústia de alma, de mente, ao ponto de morderem as suas línguas, de se perturbarem com essa dor, com o vazio existencial. O que é que nós... É aquela perturbação, e nem por isso, veja, ele está num verdadeiro abismo, está em trevas de espírito, e eles não conseguem. Senhor, me salva. Não, eles continuam a pecar mais. Perturbação na alma, e eles continuam a pecar mais. E aqui, veja que belo, João diz que eles se angustiam, né, por causa das angústias e das úlceras que sofreram. A úlcera é o primeiro flagelo, não é isso? Nós estamos aqui, aonde? No quinto flagelo. O que João quer nos dizer com isso? Tá rápido.
Não é um flagelo aqui, outro flagelo lá, passa um tempo. Eles ainda estão sofrendo com a úlcera. Eles estão descobrindo a úlcera e sofrendo com angústia. O que parece que os fatos estão acontecendo imediatamente. Vem um anjo, úlcera. Vem outro anjo, mar. Vem outro anjo, rio. Vem outro anjo, sol. Vem outro anjo, angústia sobre eles. O que está acontecendo aqui é um movimento rápido. Nós podemos ver anteriormente que os selos foram mais demorados, não é isso? Só terça parte. Não danifica o vinho nem o azeite, não é isso que a gente falava? Trombeta, mesmo jeito. O que está acontecendo aqui é um movimento muito rápido. Eles estão no quinto flagelo, o homem está sofrendo com a perturbação da alma e ainda está se lamentando do primeiro flagelo, que é a úlcera. Então, veja, não é um negócio aqui Deus vai chegar e vai, não, vamos ver e tal, vamos ver como é que os homens vão responder. É um atrás do outro. Perturbação atrás de perturbação. Então, o sexto flagelo, verso 12, versículo 12 até o 16, diz assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparassem o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. E bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Nós temos aqui a batalha, né? Tem muitos filmes, né? A última batalha, Armagedon e tal, e tal, tal. Veja o que acontece no sexto selo, a preparação dessa batalha. Se você percebeu, lá no verso 12, né? Ele vai dizer que as águas secam para que esses reis possam vir, né? É como se o caminho foi aberto para que esses reis possam vir e se ajuntar à besta. E é interessante aqui, a besta, o dragão, estão lutando contra, né, o próprio Deus. Veja como eles colocam aqui os elementos de uma falsa piedade. São 3 bestas. Eu vou ler de novo para vocês aqui. É da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Trindade demoníaca, né? Dragão, besta, falso profeta. Que sai da boca dessas pessoas 3 espíritos. Veja, sempre a linguagem deles querendo imitar aquilo que é divino. E sai rãs, né, que é algo imundo para o judeu. As suas palavras são imundas, né? As suas palavras são mentiras, são blasfêmias, são somente arrogância. Então, é isso que acontece. Eles se preparam, os reis da terra se juntam. E como é que ele engana os reis da terra? Vocês viram aqui. Porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia, Deus Todo-Poderoso. Eles falam sinais, aquilo que nós vimos quarta-feira passada, segundo Tessalonicenses. O homem da iniquidade vai operar sinais e tudo mais. Então, Satanás usa essa técnica, sinais e tudo mais. Os reis se aproximam e se juntam contra um inimigo comum, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a linguagem, esse é o quadro aqui do sexto flagelo. Imagine, então, todos os reis da terra. Seu poderio militar, com sua força, todos eles lá com seu exército, a trindade demoníaca, a besta, o dragão, o falso profeta, blasfemando contra o Senhor, falando palavras mentirosas contra o Senhor, e ele coloca então, e eles se ajuntaram, né, num lugar que hebraico se chama Armagedon. Essa palavrinha é de difícil tradução, mas o que ela significa, que tem uma confusão grande nos teólogos a respeito dessa palavra, ela só é citada uma única vez na Bíblia e é aqui em Apocalipse. Só que essa tradução, ela pode ser traduzida como cidade, eu até botei aqui, cidade ou monte do Megido. Megido. Que é lá a cidade que aconteceu, então, a batalha de Juízes 4 e 5. Eu quero que você abra sua Bíblia em Juízes 4 e 5, para a gente ver isso aqui de forma mais clara. O que acontece lá em Juízes 4 e 5?
o povo de Deus estava prestes a morrer. Não tinha escapatória. Eles eram pequenos e os reis se juntaram contra eles. Aqui, como acontece no último dia. Veja a linguagem. Os reis estão se juntando contra o Senhor. Salmo 2, né? Os reis da terra, né? Querem brigar com o Senhor, querem fazer guerra contra o Senhor, e Deus ri do céu deles. O que está acontecendo no último dia é a mesma coisa. Os reinos da terra, junto com o dragão, a besta e o falso profeta, se unem contra o Senhor lá no lugar chamado Armagedon. E a tradução desse lugar pode ser Monte Mergido ou Cidade do Mergido, que foi onde aconteceu esse relato que está em Juízes 4 e em Juízes 5, onde Deus liberta o seu povo, que era minúsculo, comparado aos outros reinos que vieram guerrear contra ele. Deus, de fato, liberta Israel de forma sobrenatural. O que João quer dizer para aquele povo, e os seus leitores originais, que conheciam muito bem essa história aqui de Juízes, iam perceber, assim como foi lá em Megido, vai ser no último dia. Megido, Deus nos libertou com mão forte. No último dia, a mesma coisa. Quando tudo parecer que não tem mais escapatória, quando tudo estiver ruim, quando está todo mundo contra Cristo, não tem jeito, não tem solução, acabou-se tudo, Deus virá de forma sobrenatural e vencerá essa grande batalha. Veja que interessante, se coloque agora no século I recebendo essa carta, sofrendo com a morte de parente, ou a sua própria, sofrendo com o Império, com Roma, sofrendo tudo aquilo. E João escreve para você e diz, quando tudo tiver prestes a se acabar, quando você tiver diante de uma perturbação e você dizer, não tem como nós sairmos daqui, Deus vai me livrar. Através da morte, né? Levar para a glória, e no último dia ele vai interferir na história, segundo a vida do seu filho. Se você perceber, em Juízes 4, lá no final, eu quero ler com vocês, que é interessante, Juízes 4, verso 23, diz assim, assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Aí lá no final do capítulo 5, tem também, é interessante, verso 31, diz assim, assim o Senhor, pereceram todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levantar no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. E é interessante essa realidade. A terra ficou em paz 40 anos e tudo acabou muito bem. Aqui a terra permanecerá eternamente em paz. E o que João está fazendo é trazendo essas imagens do Antigo Testamento e colocando. Vocês estão vendo o que aconteceu lá no Egito? Vimos. Pois vai ser pior no último dia. Vocês viram o que aconteceu lá em Megido? Que Deus libertou o seu povo com forte mão. Vimos. Deu paz 40 anos. Nós conhecemos, João, essa história. Pois no último dia, Deus vai nos libertar com forte mão, e a paz não será somente por 40 anos, será uma paz eterna. Essa é a maravilha de Apocalipse. E é interessante que no verso 15, ainda aqui no 6º selo, ele fala, olha, eles que venham como ladrão. Como é que o ladrão chega? O ladrão manda um bilhetinho para você, amanhã eu vou entrar na sua casa, viu? Se prepare. Não é assim, né? O cara vem, ninguém espera, mas ele chega. Então, João está dizendo, se preparem, estejam preparados, porque ele vem como ladrão. Veja o 7º e último flagelo, que é o final de todas as coisas. No capítulo 17, João vai contar a mesma história, só que em outro aspecto diferente. No capítulo 17, ele vai agora ver melhor o julgamento da besta. O que a besta foi destruída? Vocês vão ver aqui que vai do verso 17, do verso 17 até o final do capítulo 16, só a destruição da besta. Agora, no capítulo 17, ele vai falar como será isso e tudo mais, e coisas como essa. Então, nós vamos ver. Seu David, olha aí, rapaz, essa batalha vai ser visível aos olhos, sim, sim. Essa batalha já acontece agora, de forma espiritual. Paulo fala aos Efésios que a nossa luta, né, não é carnal, mas espiritual.
Não contra carne e sangue, mas contra principais potestades. E será visível no último dia, sim. Nós veremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esmagar os seus inimigos. Veremos, sim. Nós, de fato, julgaremos com ele. Nós vamos fazer isso com Cristo. Se vocês perceberem, os anjos saem com as taças. Onde é que essas taças estão? Essas taças estão no trono do Senhor. E quem é que está enchendo essas taças? As lágrimas dos santos. Não é isso que nós vimos? Os santos estão clamando por quê? Justiça, né? Isso lá no céu. O que é que as almas estão lá dizendo? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai fazer justiça? Até quando você vai deixar isso acontecer na terra? Até quando você não está vendo isso? Você não está vendo aquilo? Até quando? Até quando? Até quando? Deus fala, se acalme. Pega a sua roupa branca, né? É isso que João fala. Pega as suas vestes brancas. Se acalme que eu vou resolver isso. E agora ele pega essas taças, que são as orações dos santos, são as lágrimas da Santa Justiça, e joga na terra. De uma certa forma, nós participaremos desse juízo. Paulo fala em Coríntios que nós julgaremos os homens e julgaremos até os próprios anjos. E essa luta, essa batalha nós veremos. E no capítulo 17, que vai ter essa realidade do juízo, o juízo de Satanás, nós vamos participar de forma ativa naquela ocasião. Isso é muito interessante. Veja então o 7º e último flagelo e termina todas as coisas aqui. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. Veja que interessante. Veja, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês que é impossível ler Apocalipse como se fosse somente uma história. O que o anjo diz, feito está, acabou. O anjo diz, acabou, não tem mais nada, que é o fim. E como é que no capítulo 17 continua? Se você ler dessa forma, você não consegue explicar isso. Como é que nós devemos ler? Pronto, aqui acabou a história. E João, no capítulo 17, vai contar a mesma história em outro ângulo. E vai acabar de novo. E assim vai contar a mesma história até chegar lá na glória. Ele fala da mesma história em vários ângulos até chegar no último ângulo. Na última cena, que é a glória dos filhos de Deus. Veja como ele vai. Destruição e tudo mais. E aqui agora o julgamento. No capítulo 17, né? O julgamento, então, de Satanás. Então, o anjo diz, feito está, acabou. Não tem mais nada para se fazer. Vou destruir todas as coisas, como diz Pedro, né? Até está sendo tesourado para o fogo, para o dia do juízo. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Veja, a grande cidade, a Babilônia. Ela quebrou em 3 partes. É interessante essa realidade, quebrou em 3 partes. O que João quer dizer é que a destruição foi total. Quando se quebra em 2 partes, pode se remendar. Só foi 2 partes. Remenda. Não tem besteira, não. Não fica do jeito que está, mas dá para remendar. João está dizendo, a destruição foi total. Não tem mais remendo aí, não. Acabou. O que João quer nos alertar, e de fato nós nos esquecemos, no dia da segunda vinda, acabou. Não tem eu vou me arrepender. Quando eu ver os céus rasgarem, quando eu ver aquela trombeta, quando eu ouvir a trombeta, quando eu ouvir os anjos, eu vou me arrepender. Quando Cristo vier, acabou. Está feito. Você não vai ter tempo de se arrepender naquele momento. Tu tem que se arrepender agora. O selo lá, né, com o cavalo branco, pregando o evangelho e tudo mais, ainda resta tempo. A águia do céu, ai dos homens, né, que estão sobre a terra, que ainda resta, né, alguns flagelos, mas também ainda resta tempo. Aqui, acabou. Está feito, né? A cidade foi inteiramente destruída, a grande Babilônia, o sistema desse mundo. Não há mais possibilidades aqui na segunda vinda. A hora é essa agora. Né? Ao verso 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Realidade aqui do próprio julgamento, né? Os montes que são altos, né? Cadê os montes agora? Não tem nada. Diante da vista do Senhor, diante da destruição, não ficou nada. Tudo foi destruído. O que está acontecendo aqui é uma decriação.
Como o salmista relata lá no Salmo 56. Está acontecendo aqui a mesma coisa. Todas as coisas estão sendo abaladas, o mundo está sendo abalado, os montes, a cidade, tudo. Também desabou do céu sobre os homens grandes saraivadas, como pedras que pesavam cerca de 1 talento, 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Vendo aí? As pedras caindo nos homens, imagina essa cena. Pinte esse quadro na sua mente. Os montes se destruindo. Cai no mar, tsunami, né? Cai no mar, as ondas, aquela perturbação toda. Pedras caindo na terra, de 30 quilos, e os homens pecando. Os homens estão blasfemando. O ímpio não se limpa. Diante do julgamento, o ímpio se suja mais e mais. Diante do julgamento, o ímpio não procura redenção. Ele se procura os seus pecados. Está aqui, João, vocês viram aqui. João descreve isso com clareza tal de nos impressionar. O sol está queimando o cabo bom lá e ele está blasfemando contra Deus. Né? O sol está... trevas na alma dele, angústia tão grande que ele começa a morder a sua língua, a perturbação mais grande que ele faz. Blasfema contra Deus. Né? Se junta contra Deus com os reis da terra. E na destruição final de todas as coisas, ele ainda assim, não, Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. O que é que ele faz? Blasfêmia contra Deus. Essa é a realidade, irmão, dos homens nos últimos dias. É isso que nós devemos ver, pensar e meditar. Estes foram os 7 flagelos. Quero só dar uma palavrinha sobre isso que nós vimos aqui, meu irmão. É muito interessante. Você tem hoje a oportunidade, né, de se arrepender dos seus pecados. E se você se arrepende dos seus pecados, isso é uma dádiva de Deus. Né? Muitas das vezes você sofre com alguma coisa e rapidamente, né, talvez você tenha até amigos assim, ou alguma amiga assim, que está sofrendo com algum pecado, e você rapidamente chega, não, vai passar e tudo mais. Deixa a pessoa sofrer no seu pecado por um momento. Né? Não diga que vai passar, e deixa aquela pessoa sofrer com aquilo, porque isso é sinal de graça. Quando há arrependimento, a pessoa entende a sua miséria, entende o seu pecado. Quando Natan recrimina Davi, ele não rapidamente, Davi, sou eu esse homem, Natan, pois tá bom, Deus perdoou. Não. Natan deixa Davi falar, Davi se arrepende e tudo mais. Seu pecado. Depois, Natan, teu pecado foi perdoado. Mas antes disso, ele não interrompe o arrependimento de Davi. Nós somos muito rápidos para interromper o arrependimento de nossos irmãos. Deixe Deus trabalhar na vida daquelas pessoas, porque isso é dom de Deus. Se perturbar agora com os pecados, é dom de Deus. Se perturbar com o pecado, reconhecer que é miserável pecador e pedir graça a Deus, porque esses homens não reconhecem. Esses homens estão sofrendo, estão pecando mais. Amém, meus irmãos? Com alguma dúvida, alguma questão, alguma ponta aí não aparada, a gente pode aparar agora. Digam aí se ficou tudo bem, se tem alguma dúvida. Então, assim... Levi, rapaz, Levi tá aí. Levi Alves, lá do condomínio residencial Wood Garden. Maravilha. Alguma dúvida, meus irmãos? Tudo tranquilo? Tudo bem? Me digam aí. Encerrar, alguma coisa do tipo. Não ficou? Ou ficou? Ninguém quer dizer. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito. Oremos. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a Te amarmos mais e mais, a dedicarmos nossa vida inteiramente a Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor, miseráveis pecadores. Pai, nos dá essa graça, Senhor, nos arrepender de nossos pecados. Não deixa, Senhor, continuarmos nessa estrada de pecado, mas nos dá, Senhor, o arrependimento verdadeiro.
o arrependimento do teu santo Filho, para que possamos assim glorificar o nome deste. Em nome de Cristo, Pai, que nós choramos, nos ajude. Que possamos, Senhor, o mais breve possível, estarmos reunidos fisicamente para te adorarmos, para cantarmos louvores a ti, orarmos a ti e escutarmos a tua doce voz. Em nome do teu Filho, Pai, que nós choramos, te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Boa noite. Fique com Deus. Um abraço aí para todo mundo. Você que participou, vamos orar. Vamos orar para brevemente nós estarmos aí